Amém. Podeis sentar. Quem traz aí o meu ei, por favor, que está carregando. Queridos, o nosso assunto hoje muito sério. Eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje será uma tarde de libertação. Amém? Nós vamos falar sobre confrontando os espíritos de sodomia. Nós vamos hoje denunciar o espírito da sodomia. E eu quero que você preste bastante atenção, porque o Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações. E você, meu jovem, e você, minha jovem, precisa receber no seu espírito esta palavra, porque estamos vivendo dias maus. Os dias do século 21 são dias maus, dias onde os valores morais estão sendo confrontados, dias onde as verdades de Deus têm sido zombada, escarnecida, não só no meio do povo, mas desde o Congresso Nacional. A mídia televisiva, ela é envolvida, ela é comprometida com Satanás para desconstruir os valores morais, desconstruir os valores espirituais. A mídia, ela tem um papel preponderante na nossa nação, implantar sem compaixão a ideologia do anticristo. Então nós precisamos acordar, porque todos nós estamos expostos a este mundo presente. Nós temos que ter a consciência de que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, como jovens lavados pelo sangue de Jesus, sermos jovens inconformados com este século, jovens que não se deixam ser levados pelos valores mundanos do nosso mundo presente. E para tanto, precisamos permitir que a nossa mente seja transformada, renovada pela palavra de Deus. Então, meus amados, o Espírito Santo quer falar com você em especial. Quer falar com você, menina. Quer falar com você, menino. Quer falar com você, meu irmão rapaz e minha irmã moça. Deus, pelo seu Espírito, quer falar com você. Ele trouxe você a este acampamento porque Ele quer que você se comprometa mais e mais com Ele. Amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 18 ao versículo 20. Nesse primeiro momento, diz a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem
a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Veja que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está trazendo a nós uma verdade absoluta, uma verdade que não pode ser questionada, uma verdade que não pode ser mudada. Ele está declarando que todos os homens no planeta Terra é indesculpável. Todo ser humano que nasce no planeta Terra é indesculpável quanto à revelação do Deus eterno, do Deus Criador. Porque o nosso Deus Criador se revelou a todos os homens no planeta Terra, quando ele repartiu o sol para todos os continentes, quando ele repartiu a lua para todos os homens. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra de Deus está declarando que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do nosso Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente. E como é que eu observo? Eu observo pelas obras que Deus criou. Basta olhar a natureza. Basta olhar uma gestação de uma criança. Basta olhar o nascimento de uma planta. Basta olhar a grandeza do mar. Basta olhar a imensidão de estrelas nos céus. Basta contemplar o verde que encanta os nossos olhos. Queridos, todos os seres humanos são indesculpáveis. Todos os seres humanos nasceram para adorarem a Deus. Todos, sem exceção, não importa onde ele está, não importa que língua ele fala, não importa em que cultura ele vive, todo homem no planeta Terra nasceu para ser um adorador do Deus Todo-Poderoso, porque Deus criou todo homem para o louvor da sua glória. Amém? Agora, o que fez o homem? O que este homem que foi criado para o louvor da glória do Deus eterno fez? Primeira coisa que esse homem vai fazer, a Bíblia diz: recusaram-se a glorificar a Deus. O ser humano se recusou a glorificar a Deus. Toda a natureza glorifica a Deus. Todo ser que tem fôlego glorifica o Senhor. Mas o único ser rebelde é o homem. Veja o que diz a palavra: porquanto, versículo 21 de Romanos 1, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Esta é a atitude dos brasileiros para com Deus. Esta é a atitude do povo de Campina Grande para com Deus. Mas esta é a atitude de um índio lá na tribo do Amazonas, ou lá nas tribos remotas do Pacífico, ou lá no interior das matas africanas. Apesar de ter conhecido a Deus, o homem não o glorificou como Deus. O homem não rendeu graças a Deus. Pelo contrário, o homem seguiu os seus próprios pensamentos. O homem seguiu os seus próprios raciocínios. Agora, o que diz mais a palavra que o homem fez? Que os homens fizeram? Proclamaram-se sábios. Então os homens se proclamaram senhores do conhecimento. Nós sabemos. Versículo 22. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Os homens vão rejeitar a sabedoria de Deus. E a Bíblia declara que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Terceira coisa que os homens fizeram: trocaram a glória de Deus. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem só está decaindo no seu pecado. O homem só está decaindo na sua rebelião contra Deus. Porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é um ser espiritual. O nosso Deus é incriável, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? O nosso Deus não é matéria. Ele é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, diante daquilo que o homem fez, olha, vou repetir o que foi que os homens fizeram. Primeiro, recusaram-se a glorificar a Deus. Segundo, proclamaram-se sábios. Terceiro, trocaram a glória de Deus. Por causa disso, este homem vai cometer rebeliões contra o nosso Deus. E quais as rebeliões que o homem cometeu contra Deus? Você lembra que no Éden, Satanás levou o homem à queda. E para levar este homem à queda, Satanás seduziu a mulher, seduziu a Eva e atiçou, no exato momento em que ela parou para dar atenção àquela voz,
no exato momento que ela mirou, se concentrou na visão do fruto que Deus proibiu que Eva e Adão comessem, 3 coisas foram atiçadas em Eva: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, de ser o que Deus nunca projetou que Eva e Adão fossem, de desejar na carne o que Deus nunca projetou que eles desejassem, de cobiçar com os olhos o que Deus nunca projetou que eles cobiçassem. Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles recebem no seu espírito o princípio da morte. E esse princípio da morte vem em forma de rebelião contra Deus. E vem em forma de orgulho. Essas 2 raízes malignas que todo ser humano nascem com elas, porque nós herdamos do nosso pai Adão. Nós somos filhos de Adão. Nós não conquistamos o pecado. Débora falou que ministério não é herança, é conquista. Mas o pecado é herança. Nós herdamos dos nossos primeiros pais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, a raiz de rebelião e a raiz do orgulho entrou no coração de Adão, entrou no coração de Eva e entrou no coração de todo ser humano, porque orgulho e rebelião são as síndromes de Lúcifer, Satanás. Agora, veja comigo aqui, qual foi a primeira rebelião que o homem vai cometer? É a rebelião do seu espírito humano contra a espiritualidade de Deus. O ser humano, meus irmãos, é um ser espiritual. Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos um corpo físico, mas o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito. O que nos diferencia dos anjos é porque nós temos um corpo físico, apesar de sermos um ser espiritual. E com certeza esse corpo foi nos dado para que vivêssemos na atmosfera do planeta que Deus escolheu para que nós habitássemos. Pó, e ao pó vai tornar. Mas nós somos um ser espiritual. E esse homem vai se rebelar contra a espiritualidade de Deus. Deus é espírito, Deus não é matéria. Veja o versículo 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Olha, querido,
A rebelião do espírito é a idolatria. O homem se tornou idólatra. A Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, do que há na terra, do que há no mar e do que há debaixo da terra. Fazer imagem de escultura é resumir a glória de Deus. É tornar o Criador em criatura. É tornar o eterno em finito. É tornar o glorioso em incorruptível. É rebelião do coração. Todo idólatra é rebelde, sem exceção. Seja ele um idólatra refinado de batina, ou seja ele um líder tribal, todos que praticam a idolatria são rebeldes contra a espiritualidade de Deus. Estão criando o seu Deus à sua maneira. Estão se rebelando contra a verdade de Deus. Estão desreconhecendo a grandeza, a glória, a eternidade, a espiritualidade do Deus eterno. Vocês estão entendendo? Olha o que diz Isaías 40, preste atenção. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis, não ouvistes, não entendestes desde a fundação da terra? Olha quem é o meu Deus, olha quem é o seu Deus, escuta bem. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. Você diz amém? Olha, meus irmãos, há mais estrelas no firmamento do que os grãos de areia de todas as praias do planeta. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma dessas estrelas por nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente.
Queridos, Deus é infinito. Por favor, na matemática diz que as paralelas se encontram no infinito. Mentira da matemática. As paralelas sempre serão paralelas. E esse atributo pertence unicamente a Deus. O nosso Deus é maior do que a sua criação. Você diz amém? Então, meus amados, não se cabe. Não cabe idolatria. Não se aceita idolatria. Porque a idolatria é a rebelião do espírito humano. A espiritualidade de um Deus que é eterno, invisível, incriável, infinito, glorioso, majestoso. Portanto, nós precisamos rejeitar todo tipo de rebelião na nossa vida. João 4, 23, 24 declara: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então, queridos, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a punição que Deus dá ao homem pela rebelião do espírito? Sabe qual é a consequência que vem ao homem pelo fato do homem não adorar a Deus? Pelo fato do homem construir ídolos para adorar? A Bíblia diz que por causa da idolatria, Deus vai entregar tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Olha o que eu vou dizer. A mãe da imoralidade se chama idolatria. A mãe de toda perversidade sexual se chama idolatria. Porque o adorador se parece com o Deus a quem ele serve. E se não, como diz a palavra, por trás de cada ídolo existe que? Demônios. O apóstolo Paulo declara que aquelas pessoas que colocam oferenda nos altares dos ídolos, o apóstolo Paulo declara que é a demônios que eles estão servindo. E qual é, meu irmão, qual é a essência de Satanás? Satanás é pervertido desde o princípio. Satanás é imoral. Satanás é imundo. Satanás é pervertido. Toda expressão de perversão sexual provém de Satanás. Ele é o Deus deste século. Os adoradores de Iemanjá são imorais. Os adoradores de Buda são imorais. Os adoradores dos ídolos são imorais. Porque, meu irmão em Cristo, quanto mais você adora a Deus, o eterno, mais da sua santidade você terá. Mas quando uma pessoa é adoradora de Satanás, mais da perversidade de Satanás ela terá. Você pode ver as pessoas bem vestidas,
Mas você não queira passar um minuto na mente daquela pessoa. Não queira passar um minuto na mente de um pervertido. É a Bíblia que afirma. E eu creio na palavra de Deus. Então vamos aqui. Segunda rebelião que o homem cometeu. A rebelião do corpo. Diga, rebelião do corpo. Primeira rebelião qual foi? A do espírito. E agora a do corpo. A rebelião do espírito confronta o quê? A espiritualidade de Deus. E a rebelião do corpo é o quê? A imoralidade. Vai confrontar o quê? Vai confrontar a santidade de Deus. O idólatra diz: Deus não é espírito. O imoral diz: Deus não é santo. Veja o que diz a Bíblia. Versículo 26 e 27. Por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Irmãos, escute bem. Deus não se deixa escarnecer. Amados jovens, pelotão Zoe, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Veja, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso é a palavra de Deus. Compete a mim e a você obedecer. Ele é Deus. Eu não tenho que questioná-lo. Eu tenho que obedecê-lo. Agora, você vai afirmar, como todo mundo afirma: o corpo é meu e eu faço dele o que quero. Quantas mulheres dizem ser livres para praticarem o aborto porque elas dizem: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Quantos jovens se tatuam e quando os pais vão reclamar: o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Quantos escolhem o caminho da sodomia e dizem: o corpo é meu, eu uso como quero, faço dele o que quero e entrego a quem quero. Será que o corpo é seu? Tem certeza que o corpo é seu? Você pode afirmar categoricamente que esse corpo que está aí pertence a você? Eu vou provar a você na minha Bíblia que esse corpo não pertence a você. Quem é seu Criador? É o Deus eterno. E Ele é o dono da sua vida. Ele é o da minha vida. Essa respiração é presente do céu para você. O que dá é... A palavra de Deus declara que nele, em Deus Yahvé, vivemos, movemos e existimos. Amém? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus comprou também o seu corpo para Deus. Vamos ver a palavra do Senhor? Lá em
1 Coríntios capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Sabe por quê? Porque o crente é o ser mais livre de todo o planeta Terra. Amém? Jesus já nos libertou. Nós temos o poder de decisão. E nós podemos decidir pelo melhor. Nós podemos decidir a favor de Deus. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Veja o poder que Deus é e tem. Ele é soberano. Ele fez o seu estômago para receber os alimentos, mas ele tem poder para destruir tanto o alimento quanto o seu estômago. Ele é o Senhor. Significa que ele é o juiz de toda a terra. E ele vai julgar os nossos atos. E nós seremos punidos de acordo com o plantio que fizemos. Mas o corpo não é para servir a imoralidade. Diga, o corpo não é para servir a imoralidade. Diga outra vez, o corpo não é para servir a imoralidade. Diga, o corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Diga, o meu corpo pertence ao Senhor. E o Senhor habita em meu corpo, através do Espírito Santo. Aí diz a Bíblia, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Porque vai trazer ressurreição aqui com o corpo. Sabe por quê? Porque o corpo é semente da ressurreição. Se um dia o seu corpo tombar a sepultura, saiba de uma coisa: o seu corpo vai ressuscitar. O seu corpo é sinal da ressurreição. O seu corpo pertence ao Senhor. É tão real isso, que o seu corpo vai ressuscitar. E vai receber a glória do céu para viver eternamente com Deus. Amém? Veja o que diz a Bíblia: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Diz a palavra no versículo 18: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Diga para seu irmão: fugir da imoralidade sexual. Diga outra vez para ele: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Diga: meu corpo é santuário do Espírito Santo. Levante a sua mão direita e diga isso: meu corpo é santuário do Espírito Santo. Diga: eu não me pertenço
Aponte para o seu corpo. Eu não me pertenço. Diga, eu pertenço ao Senhor. Outra vez, eu pertenço ao Senhor. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que você é propriedade? Porque seu corpo não lhe pertence. Versículo 20 está escrito: pois foste comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Então, queridinhos e queridinhas, meus amados, esse corpo não é seu. Você um dia, e eu, todos nós, vamos dar conta a Deus do que fizemos de bem ou mal com este corpo. Porque este corpo não nos pertence. Nós somos mordomos de Deus para cuidar do nosso corpo. E nós não temos autoridade de Deus para entregar o nosso corpo à imoralidade, para entregar o nosso corpo à fornicação, para entregar o nosso corpo à pornografia da internet, para entregar o nosso corpo à pornografia da Playboy, para entregar o nosso corpo à prostituição, para entregar o nosso corpo à sodomia. Ninguém aqui tem autoridade do céu para se tornar imoral. Sabe por quê? Porque o seu corpo foi feito para a santidade. E quando você não aceita a santidade de Deus na sua vida, e vai viver segundo o curso deste mundo, vai viver segundo os padrões de Satanás, segundo a perversão do maligno, você está dizendo para Deus: não concordo com o teu projeto de santidade para comigo. Esse corpo é meu, não é seu, é meu. E eu faço dele o que eu quero. E o meu projeto não é de santidade. O meu projeto é de satisfazer os mais baixos apetites da minha carne. Se é para encontrar prazer, eu desço em profundidade. É isso que o mundo está dizendo. É isso que Satanás quer que você diga. Mas, querido jovem, você é propriedade exclusiva de Deus. Seu corpo não é objeto na mão de Satanás. Você não vai permitir que Satanás jogue os seus dejetos em você. Você não vai permitir que Satanás vomite sobre você. Vomite a fornicação dele, o lesbianismo dele, o homossexualismo dele, a imoralidade dele, a bestialidade dele. Toda essa gangue de perversão é de Satanás. E você nesta tarde vai se rebelar contra Satanás e dizer: meu corpo foi comprado por bom preço, e eu vou glorificar o meu Deus nesta geração com o meu corpo. Você diz amém? Queridos, nós precisamos nos levantar, porque nós estamos agora colocando a culpa nos hormônios. É um negócio de cão do inferno. E por acaso Jesus não teve hormônio, não? E por acaso Paulo, Pedro, André, Tiago, os santos do Antigo Testamento também não foram adolescentes e jovens, não? E José não era macho no Egito, não? E não venceu? Amém? Agora você quer pegar Sansão como seu padrão? Então vai dançar. Porque a Dalila é comedora de carne de profeta. A Dalila é comedora de carne de pastor. A Dalila
é comedora de carne de sacerdote. A Dalila veio para destruir unções. A Dalila veio para destruir lares. A Dalila está no presente século para destruir a sua vida. Agora escuta, meu querido jovem, é você quem decide se vai para o colo da Dalila ou se vai para os braços de Jesus. É você quem vai decidir. Então é necessário, meu jovem, ter fibra e deixar de bobeira, colocar a culpa na sua idade, ou colocar a culpa nos seus hormônios, como se Deus nos fizesse semente, desmemoriado, seres que não respondem moralmente a nada. Quem foi que disse isso? Nós temos poder para dizer não. Nós temos poder para correr. Nós temos poder para desligar a televisão. Nós temos poder para fugir de uma roda de amigos imorais. Nós temos poder para fugir de uma literatura maligna. Nós temos poder para dizer não, irmãos. Você ama Jesus ou você ama o pecado? Você concorda com a rebelião que o mundo está tendo contra Deus? Ou você nada contra a maré? Meus amados irmãos, eu estou trabalhando no Rio. Eu estive um dia numa casa de um pastor. Fui fazer uma visita, não o conhecia. Eu fui porque eu fui com outros irmãos da igreja e era a casa desse pastor. E conversando ali, ele disse: apóstola Raquel, na minha denominação, 40% da juventude da minha denominação visitam os motéis, são praticantes da fornicação. Eu olhei assim, levantei aqui esses olhos grandões assim, fiquei espantada. E eu já medi o tamanho da denominação, que é muito grande. E eu disse: sangue de Jesus tem poder. E o que é que o irmão está fazendo? Como é que é sabedor de algo tão forte, desse tipo? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Queridos, os fornicários não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse, palavra dita pela boca do Senhor Jesus. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpo foi comprado por preço de sangue. Amém? Jesus deixou com que o seu corpo fosse destruído, para que nós nos tornássemos corpo dele. Amém? E nós, amados, precisamos assumir a nossa nova identidade. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não estou dizendo que você não vai ser tentado. Todos os filhos de Deus são tentados. Jesus nasceu sem pecado, mas foi tentado e venceu a tentação. E você e eu seremos tentados. Mas o nosso Deus, assim como Ele deu vitória a Cristo, Ele também dá a mim e a você. Amém? O que nós precisamos é atentar para o Espírito Santo. O que nós precisamos é desejar acertar com Deus, desejar obedecer a Deus, desejar fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos é não dar colher de chá à carne, achando que a carne é forte, achando
que você vai ser mais forte que Sansão, achando que Dalila não é tão perversa assim, achando que José foi bobo, porque correu, recebeu uma prisão nas costas, tá? Não, meus irmãos, não. Olha, eu só quero dizer para você, até hoje eu falo de José, e a sua geração falará, e se Cristo não voltar, as próximas gerações irão falar de José. Mas da Potifar, da mulher de Potifar, que exemplo ela deixou para o planeta Terra, de uma mulher adúltera. E com certeza você não vai vê-la no céu, mas você vai encontrar José no céu. Amém? Amém, queridos? Então veja 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, diz a palavra. Eu vou só ler o 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Veja que os pais são responsáveis pelas suas crianças, tá? Mas vocês já são adultos. Diante de Deus, vocês já são responsáveis pela sua própria espiritualidade. Vocês já respondem diante de Deus. Então, a Bíblia diz que é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, trazer este corpo em santificação diante do Senhor. Não é responsabilidade do meu pastor, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do marido, nem da esposa. É uma responsabilidade pessoal. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um saiba. Significa que você tem que conhecer os pontos fracos do seu corpo, conhecer os pontos fracos em sua vida. E quando você detecta os pontos fracos, você constrói o quê? Muros de proteção nos pontos fracos. Muro de proteção, para que o inimigo não entre nesse ponto fraco e destrua a sua vida. É cada um. Cuidado, esses celulares, meu Deus, tudo ligado à internet. Se peca hoje até dentro do templo. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Se você não tem condições de ter uma internet, pega o celular, quebre, mas seja santo. Jesus disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, joga fora. É melhor entrar no céu, maneta, do que entrar com as duas mãos no inferno. Diz a palavra: temei antes aquele que tem o poder de lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Então tema a Deus. Santificação é questão de temor. Se você teme a Deus, você vai abandonar o pecado. Se você teme a Deus, você vai fugir da imoralidade. Se você teme a Deus, você vai fugir daqueles sites malignos. Se você teme a Deus, você vai querer aquilo que lhe edifica, não aquilo que lhe destrói. O seu corpo pertence ao Senhor. E a terceira rebelião do homem foi a rebelião da mente. Desprezo do conhecimento de Deus. Disseram não à sabedoria de Deus.
rejeitaram a sabedoria de Deus, rejeitaram a verdade de Deus, rejeitaram os princípios de Deus, rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram o conselho de Deus. Versículo 28 em diante. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, olha o que a Bíblia diz, eles conhecem a justa lei de Deus, mas eles se rebelam contra a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Não somente os continua fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Olha para a nossa sociedade, queridos. Esse é o retrato do Brasil, esse é o retrato do Rio de Janeiro, esse é o retrato da Bahia, das grandes cidades. É isso que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque se rebelam contra a sabedoria de Deus. Deus diz: não adulterarás. Aí os homens vão lá para o Congresso Nacional e vão discutir meios para anular esta verdade. E criaram Aí Deus estabelece: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aí os homens, rebeldes do espírito, rebeldes do corpo, rebeldes na alma, vão dizer: quem foi que disse que família é formada de um homem com uma mulher? Temos que mudar esse conceito. Temos que estabelecer outro conceito de família. E aí se movem para aplacar a justiça de Deus. Coloca peneira sobre a sua cabeça, achando que estão cobertos da verdade, e criam leis, e manipulam a sociedade, e usam a educação, e usam a mídia de uma forma avassaladora. E aí, família não é mais homem nem mulher, família pode ser duas mulheres, família pode ser dois homens. Satanás das trevas, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. No princípio não foi assim, disse Jesus. No princípio foi: deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Porque Deus criou macho e fêmea. Deus não criou macho, fêmea e outra coisa. Ele criou macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Aleluia! Glória ao Senhor. E nós, meus queridos, precisamos ser um pelotão convertido e convencido pelo Espírito Santo que a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos viver nesse presente século, sabe como?
possuídos da verdade, porque no nosso mundo a verdade quer se tornar, ou melhor, a verdade está sendo bombardeada de todos os lados para que ela seja mentira, e a mentira está sendo decantada para que se torne verdade. Não, meus amados, nós precisamos mergulhar. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Na sua geração, Deus só encontrou ele como justo. E a geração de Noé era uma geração sodomita, onde a imoralidade, a violência, o culto a Satanás, sacrifícios humanos, assassinato, homossexualismo, lesbianismo, toda sorte de perversão reinava nos dias de Noé. E foi por esse motivo que o nosso Deus Yahvé se levanta para julgar aquela geração. E veja a punição que aquela geração recebeu. A geração foi destruída completamente. Queridos, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é imutável. Aquilo que Ele chamou pecado há 5.000 anos atrás, Ele continua chamando de pecado. Meus irmãos, olhe para os grandes impérios. A Babilônia passou, o império greco-macedônio passou, o império persa passou, o império romano passou. Meus irmãos, olhe para a história. Cadê o antigo Egito poderoso? Cadê a Síria, inimigo ferrenho da nação de Israel? O que nós temos no século 21? Uma dispersão da Síria. Ela está sendo vomitada da sua própria terra para as nações da terra. E você acha que, tadinho, tadinho, tadinho. Isso é as semeaduras que a Síria fez contra Israel. Desde os dias proféticos. E nessa geração chegou a punição. Mas o povo não lê profeticamente as coisas. O povo faz a leitura da mídia humanista. E aí não vê como Deus quer que nós vejamos. Querido, o pecado tem punição. Olha o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Olha o que aconteceu com aquela cidade não. A região só se salvou Zoar por causa de Ló. Mas, queridos, nós precisamos rejeitar completamente a sodomia. Sabe por quê? Ela é um sistema elaborado por Satanás para escravizar o homem, a fim de que este se oponha ao seu Criador, vivendo de acordo com o padrão de moralidade e perversão que são as marcas do anticristo. Isso é uma ideologia, é uma filosofia, é um sistema que foi elaborado no inferno, porque o anticristo vai governar este mundo, você tem a certeza disso. Tal como Cristo vive, o anticristo vai governar este planeta. E o anticristo está preparando o mundo para o recebê-lo. E o mundo terá a cara do anticristo. O mundo terá as atitudes do anticristo. O mundo terá o caráter do anticristo. Mas eu quero dizer para você que no período que o anticristo governar, Deus terá um testemunho na terra. A Bíblia diz que Deus levantará 144.000 judeus, homens, macho,
como Jesus, castos, que não se contaminaram e que confrontarão a imoralidade e a perversão do anticristo com a santidade de Deus. Então é isso que Deus quer, que este mundo presente, a perversidade deste mundo presente seja confrontada com a santidade de Deus em você. É você, onde você estiver plantado, que vai liberar esta santidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus, trazendo o seu corpo em sujeição e honra, vivendo na dependência do Espírito Santo, não seguindo os padrões deste mundo, não concordando com este padrão pervertido, mas amando as vidas, porque em Cristo morreu, mas dizendo não aos seus pecados, dizendo não aos seus vícios, dizendo não às suas perversões. Porque a igreja do Senhor, ela vai manifestar o caráter do seu Cristo. Amém, amados? Amém? E nós precisamos, nós vivemos neste mundo, mas não somos do mundo. Nós não temos que fazer como Esaú. Esaú era herdeiro de uma herança magnífica. Ele era herdeiro da herança física do seu pai Isaac, e ele era herdeiro da herança espiritual. Escute bem, como ele era o primogênito, nos dias dos patriarcas, era o filho primogênito que recebia a herança do pai. Os demais recebiam presentes, mas a herança era do primogênito. E além da herança física, as fazendas, o ouro, a prata, tudo que aquele pai tinha conquistado no decorrer da sua vida, iria ficar para o filho mais velho. Essa era uma herança física maravilhosa, mas a maravilha das maravilhas estava na herança espiritual. Aquele filho primogênito iria ser o chefe da clã, e ele iria ser herdeiro do nome mais poderoso, mais magnífico, o nome do Deus de Abraão. Ele iria ser herdeiro das bênçãos espirituais que estavam sobre a vida de Abraão e de Isaac. Aquele Esaú seria um bendito na terra. Esaú seria o amigo do Deus eterno. Esaú contaria com a bênção plena desse Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi caçar, e ele estava com muita fome. Escute, ele estava com muita fome, eu sei, mas custava ele dar mais uns passozinhos e chegar na sua tenda, ou chegar na tenda da sua mãe. Com certeza a sua mãe não iria fazer o que Jacó fez, não é verdade? Mas o que foi que aconteceu? Quando chegou na tenda de Jacó, ele foi atraído pelo cheiro daquela comida gostosa que Jacó estava fazendo, a fome intensa, o apetite se alargou, e ele disse: bem, vou jantar ou vou almoçar na casa do meu irmão. Quando chegou lá, que ele disse: dá-me um pouco dessa comida. Tudo bem, eu dou, mas eu quero vender essa comida. Vender? Sim. Quanto você quer? Eu quero a sua primogenitura. Eu quero que você me dê toda a sua herança física por esse prato de lentilha. Mas
Que loucura, imagine, não é uma loucura, não? Você trocar uma fazenda, ouro, prata, casas, por uma comidinha, um pratinho de lentilha com carne. Meu Deus, que loucura! Mas sabe o que aconteceu na vida de Esaú? Vamos aqui. Esaú era materialista demais. Esaú não valorizava o que era espiritual. Esaú era imediatista. Esaú era pragmático. Esaú queria o que funcionava. A herança ele só teria depois que o pai morresse. Mas o problema dele agora era a fome. O que ele queria era satisfazer a fome. Não interessava a herança. O dia de amanhã não me pertence. Amanhã eu penso nessa herança. Dançou. Sabe por que dançou? Porque Deus contemplou o coração de Esaú. E viu no coração de Esaú desprezo por aquilo que era valoroso. Desprezo por aquilo que era santo, desprezo por aquilo que o conduziria em triunfo por toda a vida. Sabe o que Esaú valorizou? A concupiscência da carne, o desejo da carne é melhor. Sabe o que Esaú valorizou? Ele valorizou a concupiscência dos olhos. Sabe o que Esaú valorizou? A soberba da vida. E sabe o que ele ganhou? Ele ganhou aquilo que ele valorizou. Ele ganhou um prato de lentilha. E ele perdeu as bênçãos eternas de um Deus eterno. Eu pergunto: onde estão os descendentes de Jacó? Eu sei onde eles estão. Eles estão no Oriente Médio, num país que se chama Israel, a terra do meu Deus Yahvé. E sabe por quê? Sabe por que eles estão ali? Porque Jacó, mesmo com a mente doida, mas um coração certo, preferia Deus e queria Deus, e persistiu em querer Deus. E com 91 anos, ele se encontrou com Deus Todo-Poderoso no Val de Jaboque. Você diz amém? Meus queridos, o que foi que Sansão ganhou? Por priorizar em sua vida, não o voto do nazirado, não a libertação do povo de Israel, não o Deus eterno que o chamou para um projeto divino. Ele valorizou a sua carne. Eu quero sensações maravilhosas, eu quero aquela mulher, eu quero curtir a minha vida, eu quero. Valorizou a concupiscência da carne, valorizou a concupiscência dos olhos, valorizou a concupiscência da vida. O que foi que Sansão perdeu? Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a unção de Deus. O que foi que Sansão perdeu? Perdeu o seu chamado. O que foi que ele se tornou? Ele se tornou um boneco na mão dos filisteus. E onde colocaram ele? Colocaram ele no templo de Dagon, para servir a Dagon. E sabe por quê? Porque quando ele poderia dizer não ao pecado, ele disse sim. E o que é que nós temos no final da vida? Temos um homem que foi chamado para ser uma potência nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que lá no céu nós iremos ler a história que Deus projetou para Sansão, que Sansão não viveu. E queridos, ele morre com os olhos furados. Ele recebe a segunda chance da misericórdia. Mas como é que Sansão morre? No templo de Dagon, debaixo das mesmas pedras
que mataram o povo filisteu, ele estava ali também ceifado. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Mas para isso, fuja dos filisteus, fuja das filisteias, fuja das moabitas, fujam dos moabitas, em nome do Senhor Jesus. Diga assim a Cristo: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Esse prato de lentilha pode estar no quarto da sua casa através da internet. Esse prato de lentilha pode estar na sala da sua escola, junto com seus colegas. Esse prato de lentilha pode estar no refeitório da empresa em que você trabalha. Esse prato de lentilha pode estar num ônibus quando você se senta. Esse prato de lentilha pode estar num hotel. Esse prato de lentilha pode estar numa festa de aniversário que você vai com seus amigos. Esse prato de lentilha pode estar nos fones que você põe no ouvido e ninguém sabe que música você está ouvindo, que porcaria você está ouvindo. Esse prato de lentilha que você não está vendo, Deus está vendo. E Ele quer que você saia deste acampamento comprometido com Ele, dizendo: eu não vou me rebelar contra o meu Deus, nem no meu espírito, nem na minha alma, nem no meu corpo. Deus é espírito e eu fui chamado para ser um adorador dele em espírito. Deus é sábio, a minha sabedoria é vã diante da grandeza e da sabedoria do meu Deus. E Deus é santo. Ele comprou o meu corpo com o sangue do seu filho. E Ele me chamou para a santidade. Ele me chamou para revelar o seu caráter na terra. Ele me chamou para fazer diferença na minha geração. Ele não me chamou para que eu me massifique com a podridão deste mundo. Eu não pertenço a este mundo. Eu sou de Jesus. Eu sou um José na minha geração. E eu vou vencer com Cristo na minha geração. Queridos, a cidade de Sodoma é uma cidade espiritual. Ela não é uma cidade física. É uma cidade espiritual, onde muitos ainda estão vivendo, porque estão andando segundo os padrões de Sodoma e Gomorra. Estão vivendo segundo as músicas tocadas em Sodoma e Gomorra. Estão observando as imoralidades de Sodoma e Gomorra. Estão assimilando os pensamentos de Sodoma e Gomorra. Estão correndo o perigo de se tornarem semelhantes às filhas de Ló, que mesmo fora de Sodoma e Gomorra, permaneceram na sua alma em Sodoma e Gomorra. E quando tiveram a primeira oportunidade de dizer não a Sodoma e Gomorra, disseram sim, porque praticaram na sua própria casa os mesmos pecados que eram praticados em Sodoma e Gomorra. Querido, Sodoma, Gomorra é um pensamento, é uma ideologia, é um espírito, e nós precisamos sair desta cidade, porque a nossa cidade é Jerusalém. De Jerusalém sairá a lei. De Jerusalém sai a palavra do Senhor. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Jerusalém é o lugar onde Deus fala. Jerusalém é o lugar onde não se questiona. Jerusalém é o lugar onde o caráter de Deus é vivenciado. Eu não sou deste mundo. Você não é deste mundo.
E o que é de Sodoma tem que ser vomitado. O que é de Sodoma tem que ser rejeitado. Deus te fez para o louvor da sua glória. E Ele quer que você seja guardado de tal maneira na sua presença, que naquele dia em que Cristo voltar, olha, é tão forte isso, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Diga comigo: o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Diga o mais alto: o que que diz a palavra? Sejam conservados, santos, Espírito Santo, alma santa, corpo santo, Espírito irrepreensível, alma irrepreensível, corpo irrepreensível, até o dia de Cristo Jesus. Você diz amém? Aleluia. E antes de fazer o ato profético, eu digo para você o que Paulo disse para Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Torna-te padrão dos fiéis e fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de fazer um ato profético. Um ato profético hoje. Cadê os meus meninos que tocam a bateria, que toca tudo, para a gente fazer um negócio do céu aqui antes do jantar? Não vai ser. Não saia, que tem um ato profético agora, por favor. Amém? Deus falou com você? Amém. Olha, vocês vão sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas eu quero fazer uma coisa. Ah, meu Deus, me dá um negócio que dê para... Olha que negócio bonito, né? Muito bem. É isso mesmo. Isso aqui cai. Cai não, né? Cai, tá assim, bambu, é? Tá bambu, bambu. Tá bem firme. Ó, nego, tá bem firme. Amém? Não tá firme, gente? Ótimo. De qualquer maneira, você fica aqui atrás para não cair de vez. Vamos fazer o seguinte: cadê os tambores? Cadê as músicas de Deus? Ó, eu vou fazer uma oração. Eu quero primeiro os homens, tá? De onde você estiver, você vai gritar assim o seu nome: eu, fulano de tal, em nome de Jesus, saio da cidade de Sodoma e Gomorra. Aí você bota assim o pó do sapato, tchá, tchá, e você corre, toca na cruz, porque ali é o monte de Deus. Você segue na obediência. Você vai fazer oração aí sua. Deus falou com você. Você sabe o que deve deixar. Amém? E o que não deve levar. Então, vamos ter um momento de oração, todo mundo orando. Você vai orar por você mesmo. Senhor, olha, tá difícil, meu Deus, me ajuda. Eu não quero essa pornografia. Você vai se arrepender e vai deixar hoje. Você diz amém? Amém? O que tiver aí que Jesus falou é desobediência aos pais, é questionamento a Deus, entendeu? É imoralidade, o que for. Você sabe o que Deus
Deus falou. Meninas e meninos, vamos ter um momento de oração agora. Amém? Amém? Vamos abrir a nossa boca e vamos orar. Oh, maravilha, chegou os meninos para tocar. Louvado seja o Senhor, porque nós vamos sair dessa Sodoma rufando os tambores para Jesus. Então, abra a sua boca em oração, com intensidade. Pai, abra a sua boca, começa a orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Temos aqui esses amados. O Senhor conhece
Aleluia. Escute, meus amados. Um dia eu estava em Ribeirão Preto, e esse estudo que hoje eu dei de forma sucinta foi algo ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. E Ele me deu como chave para libertar aqueles que estavam envolvidos na sodomia. Foi Ele quem me falou. Todos aqueles que um dia se envolveram com os pecados da imoralidade estão presos na cidade de Sodoma. E eu fui buscar a sua presença, e Ele me deu esta chave para libertar vidas. Amém? Então Deus quer que você tome a decisão de ser santo. É uma decisão que você toma. Se você valoriza o que Cristo fez pela sua vida, você vai ser santo. Amém? Amém, queridos? Então nós vamos proclamar uma palavra e nós iremos fazer o ato profético nesse lugar. Eu quero que você repita comigo bem alto, porque é Bíblia pura aqui. Mas eu quero que esse texto se torne uma oração agora, minha e sua, nos céus de Campina Grande. Diga: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos que eu como são para o meu estômago, e o meu estômago para o alimento. Deus e Yahvé, o meu Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o meu corpo não é para servir a imoralidade, e sim para servir ao Senhor, porque eu sou do Senhor, e o Senhor do meu corpo, por seu poder, Deus e Yahvé ressuscitou a Jesus Cristo, e igualmente vai me ressuscitar. Eu sei que o meu corpo é membro de Cristo, portanto, eu não posso tomar o membro de Cristo e se unir a uma prostituta, de forma alguma. É do meu conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Portanto, está escrito, e eu conheço o que está escrito: os dois serão uma só carne. Entretanto, eu que me uni ao Senhor sou só um espírito com Ele. Portanto, eu fujo
fujo da pornografia na internet. Eu fujo das músicas mundanas. Eu fujo da prostituição. Eu fujo da perversão sexual. Eu fujo do homossexualismo. Eu fujo do lesbianismo. Eu fujo de todo projeto de Satanás contra a minha vida. Eu não vou pecar contra o meu corpo, porque o meu corpo não é meu, é do Senhor, é santuário do Espírito Santo. Jesus pagou um alto preço pela minha redenção. Ele comprou o meu espírito. Ele comprou a minha alma. Ele comprou o meu corpo. E eu devo servi-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a minha força. Eu devo glorificar o meu Deus no meu espírito e com o meu corpo. Pai, eu suplico neste momento que venha o teu perdão sobre a minha vida. Passe do teu sangue sobre mim e me purifique dos pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu não quero ficar preso a esta cidade. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero me tornar estátua de sal. Eu não sou morador de Sodoma e Gomorra. Eu sou habitante de Jerusalém. Pai, eu tenho uma nova identidade. Eu sou nova criatura. Eu sou teu filho. E eu não vou trocar a minha herança pelas lentilhas de Satanás. Pai, eu sei que o teu Espírito Santo é poderoso para me guardar e me conservar santo e irrepreensível no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, naquele grande dia, quando Jesus vier me buscar. Eu quero, Senhor, me comprometer contigo. Eu sou pelotão Zoe. A tua vida está em mim. E eu quero manifestar a tua santidade na minha geração. Eu quero o teu projeto na minha vida. Eu quero saber conservar o meu corpo santo na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, para viver nesta geração de forma digna do teu nome. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Escute bem, primeiro os homens, tá? Ó, aqui é o monte para onde Deus mandou Ló. Não é Zoar. Vocês não vão preferir Zoar.
E também não vão dar sugestão a Deus. Vocês vão obedecer o que Ele manda. Amém? E vocês vão sair desta cidade com intensidade de coração. Deus está neste lugar e vai marcar as suas vidas. Eu quero estar ali com um vaso de azeite, tocando em todos que passaram. Você me arranja, filha? Tá bem? Vocês vêm aqui e desce lá. Mesmo que estão aqui, vem e desce lá. Amém? Como é que vamos fazer? Eu vou orar e vou declarar para que vocês saiam. Veja, o anjo não vai puxar vocês não. O anjo puxou Ló, porque Ló procrastinou. Ló não queria sair. Aí o anjo teve que puxar para sair. Mas vocês não. Vocês obedecem ao Senhor. Amém? E vocês vão sair. O que vocês vão dizer? Eu, fulano de tal, saio da cidade de Sodoma e Gomorra e vou para Jerusalém, o monte de Deus. Chega ali, toca, e eu vou estar ungindo todos que passaram. Aí vocês já podem sair e tomar banho quando terminar. Deixa essa porta aí para eles já saírem. Primeiro os homens, depois as meninas. Tá bem? Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, porque sabemos que tu és um Deus de mistério, Senhor, e um Deus que revela verdades supremas na tua palavra. Somos guiados pelo teu Espírito. Nós estamos aqui na tua presença. Estes jovens estão aqui na tua presença e eles querem o teu toque libertador. Eles dizem não à cidade de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não a toda a malignidade de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não às músicas de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não à violência de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não à feitiçaria de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não às rebeliões de Sodoma e Gomorra. Eles dizem não à imoralidade de Sodoma e Gomorra, à perversão sexual, à sodomia, ao lesbianismo, a todo tipo de imoralidade, Senhor. Eles dizem não, porque eles querem a tua santidade. Eles querem viver no monte da transfiguração. Eles querem viver na tua presença. Eles querem fazer diferença nessa geração. Eles querem brilhar como luzeiro no meio de uma geração corrompida e perversa. Eles querem, Senhor, ser conservados santos e irrepreensíveis até aquele dia quando Jesus vier buscá-los em santidade, no espírito, na alma e no corpo. Pai, seja o Senhor a tocar em cada um destes jovens nesta noite. Toca de maneira sobrenatural. Traz sobre eles o teu toque libertador, Senhor, e os tira de uma vez por todas desta cidade maligna de Sodoma e Gomorra, e que eles possam viver no monte do Senhor, com as suas mentes transformadas pelo Senhor, em nome de Jesus.